Olá, boa tarde. O programa Um Sentido para a Sua Vida está no ar. E nós trouxemos hoje um assunto muito importante para todos vocês, principalmente aqueles que nos escrevem falando sobre os problemas familiares quanto às drogas. Nós tivemos aqui um simpósio e uma das palestras mais procuradas foi a codependência da família, a dor que essa família sente a respeito dos assuntos relacionados à droga dentro de casa. Muitos têm ódio, rancor daqueles que usam drogas e não sabem como ajudá-los. Trouxemos o doutor Alejandro Veras, que é médico psiquiatra e também espírita. Vamos assistir a sua palestra? Sem dúvida é um tema extremamente importante. Quando falamos sobre dependência química, falamos de um problema de saúde pública de magnitude mundial. Falamos de um flagelo da sociedade, de uma questão que nos traz diversos problemas, diversos questionamentos, que não atinge apenas o indivíduo que faz uso de alguma substância, mas que ganha um impacto de extrema importância sobre a família em especial. Parabenizo a Federação Espírita do Estado de São Paulo pela abordagem desse tema, pelas palestras, da maneira como elas foram construídas, os temas na sua sequência, da prevenção ao tratamento, a abordagem das questões espirituais, a importância das questões mediúnicas naquilo que diz respeito à dependência química e, sem dúvida, a questão da família. A importância da família dentro desse processo de adoecimento, da relação que se cria do ser com alguma substância ou com algo em específico. Nós sabemos que quando falamos de dependência química, a primeira coisa que nos vem é em relação ao corpo físico, em relação às estruturas cerebrais, como já foi comentado, circuitos de recompensa que existem em todo o mecanismo cerebral, de tamanha complexidade. André Luiz nos traz que o nosso físico, a nossa organização atômica, molecular, enfim, essa organização biológica é composta por bilhões e bilhões de células que ele denomina como pequenos animalículos, em que cada uma dessas células tem vida própria e que elas vão ou estão sob a responsabilidade de uma inteligência superior, que somos nós, seres espirituais. Cada uma dessas células, cada um desses pequenos animalículos responde às nossas ações, responde aos nossos padrões de pensamento. É claro que quando se faz uso de uma substância, se cria um hábito em relação a algo que é externo e é ingerido, se cria um certo automatismo por parte dessas células, por parte do corpo físico, sentindo em algum momento a necessidade de que essa substância seja usada de uma forma frequente, porque nós vamos ter, por consequência, questões físicas, orgânicas. Dado visto os síndromes de abstinência, quando o indivíduo ele quer parar de usar a substância, sente uma necessidade que não é apenas uma necessidade psíquica, mas é uma necessidade orgânica. Mas transcendendo o entendimento da dependência química, aí sim, nós vamos pensar na dependência psíquica. E é nisso que nós vamos nos pautar, na questão da dependência psíquica, na dependência dentro de uma relação enfermiça do ser em relação a algo. E esse algo, neste caso, ou no dia de hoje, são as substâncias ilícitas, ou mesmo as chamadas substâncias lícitas permitidas, como o álcool ou o tabaco, mas que trazem muito prejuízo ao ser e à sua família. Quando falamos de dependência psíquica, e falamos na questão do campo mental, naquilo que se divide em termos mentais, de clichês que são construídos ao longo de muito tempo, e muito tempo não é só a presente existência, mas existências anteriores, comportamentos, hábitos, formas de pensar, ao longo de diversas existências, é no lar, é dentro da nossa organização familiar que nós dividimos esses pensamentos, que dividimos as nossas ideias, que nós dividimos principalmente os nossos sentimentos e as nossas emoções. E quando falamos, portanto, de dependência psíquica, e mantemos padrões ainda de comportamentos cristalizados ao longo de muitas encarnações, ao longo de centenas de anos,
de milênios que sejam, nós estamos dividindo com aqueles que fazem parte das nossas relações familiares esse tipo de comportamento. E, portanto, aquele indivíduo que se permite ao uso de uma substância, às vezes na busca de uma ilusão momentânea, que o retire do problema, que auxilie a diminuir uma certa dor ou sofrimento, na verdade, essa relação de adoecimento é uma relação que também se mantém com a família, é uma relação que também se mantém com os membros que fazem parte da sua organização familiar naquele momento. Mas quero antes trazer, então, alguns aspectos da magnitude desse problema da dependência química, que eles mostram que 4 das 6 principais causas de incapacidade funcional no mundo todo se devem a transtornos psiquiátricos. Esses são dados da Organização Mundial de Saúde, nos colocando que das 10 principais doenças, ou 6 no caso desses dados, 4 estão relacionados aos transtornos psiquiátricos. A depressão, a esquizofrenia, o transtorno afetivo bipolar, mas em segundo lugar, o uso e abuso de substâncias, tendo impacto imenso nas questões de saúde pública, na questão da funcionalidade do ser, do indivíduo. Os outros dados que são trazidos são em relação ao impacto desse transtorno psiquiátrico, do transtorno mental, em relação à família. 25% das famílias possuem um membro que porta algum tipo de transtorno mental, transtorno psiquiátrico, e, portanto, dentro disso se engloba as questões do uso e abuso de substâncias. Se 25% das famílias possuem um membro que porta algum tipo de transtorno mental, já vamos pensando que isso impacta muito cada um dos membros da família. E, por vezes, nesse momento, nós pensamos apenas no indivíduo que usa a substância e esquecemos os seus familiares, esquecemos os pais, esquecemos irmãos, esquecemos esposas, maridos, filhos, que também são impactados e, junto, trazem uma série de problemas, uma série de situações que precisam ser olhadas com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, porque igualmente estão sofrendo dentro dessa relação que se estabelece. E se faz necessário um cuidado que por vezes nós mesmos, profissionais de saúde, esquecemos, porque focados estamos naquele indivíduo que ou busca ajuda ou é trazido pela própria família e não conseguimos ampliar o nosso olhar para todo o conjunto familiar que igualmente sofre, e sofre às vezes mais do que o próprio indivíduo, porque o indivíduo mergulhado dentro de uma série de pensamentos, de sentimentos, perturbados naquele momento, sem uma noção exata do que vivencia, a família, ela toma esse cuidado, sofre profundamente, e às vezes não consegue perceber de que maneira ele vai conseguir se relacionar com aquela pessoa. E estabelece, por vezes, relações que não são saudáveis, no desespero de um familiar, em querer auxiliar o seu filho, em querer auxiliar a pessoa que ama, em querer auxiliar aquele indivíduo que mantém uma relação doentia com a substância, ele mesmo acaba adoecendo, mantendo uma relação de dependência ou uma relação de codependência, como é dito. Quero trazer alguns conceitos em relação à codependência, que vão nos auxiliar aí nesse entendimento, que é um fenômeno novo. Um pouquinho do seu histórico. Em meados de 1940, os alcoólicos anônimos, eles começam a perceber que o uso tanto nocivo do álcool quanto das drogas afeta não só o dependente. Se nós entendemos que essa relação do ser com a substância é uma relação histórica de muito tempo, não é apenas do século XX, século XXI, mas é uma relação milenar, em que o ser ele sempre buscou, através da sua relação com as substâncias, seja por questões transcendentais, seja por uma questão de adoecimento, na busca aí de ilusões, de diminuir através do uso da substância o seu sofrimento, a sua dor. Se nós percebemos que apenas a partir da década de 40 começa a se perceber que a família também sofre com aquele indivíduo, nós estamos falando de algo muito recente. Estamos falando de algo em que um olhar para a família que é recente, mas que se faz necessário explorar cada vez mais, aprofundar cada vez mais e estudar, para que nós possamos ter esse olhar global em relação não só ao indivíduo, mas à família e à sociedade como um todo.
Na década de 60, a Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, que é o nosso manual diagnóstico, coloca a personalidade dependente, percebendo que existem pessoas que têm esse tipo de personalidade, um padrão de comportamento, de hábitos que vai criando com outras pessoas, que os leva, na verdade, a um adoecimento. Então, a partir disso, se nós temos, na década de 40, um entendimento dos alcoólicos anônimos, em que aquele indivíduo, ele afeta a sua família sofre em conjunto, se cria uma relação de dependência e vai se pensando numa personalidade de dependência, em que a pessoa ela pode estabelecer, através desses vínculos, com esse indivíduo. Na década de 60, temos a questão da codependência em substituição ao co-alcoólatra. Temos aí 50 anos atrás, então, se tem essa mudança, esse entendimento, que existe uma relação de adoecimento, existe uma relação que não é saudável, daquela pessoa que tem um indivíduo que faz uso, no caso, de álcool, mas nós sabemos também de outras substâncias, e o co-alcoólatra, ele é substituído pelo codependente. Mas o que seria a codependência? A codependência, ou para a codependência nós temos várias definições, elas vão se basear numa relação disfuncional, ou seja, numa relação que não é saudável, não é funcional, não é construtiva, que o próprio codependente ou que aquele familiar vai estabelecer com pessoas que são portadoras de transtornos de uma forma geral, de comportamentos ou de coisas. Então, o codependente, ele mantém essa relação que não auxilia de uma forma saudável a auxiliar o seu familiar que tem algum tipo de transtorno, ou que tem um comportamento também que não é saudável, ou alguma coisa em si. O conceito oficial de Lawlor nos diz que a codependência é uma pauta dolorosa de dependência, de comportamentos compulsivos e da busca de aprovação na tentativa de se encontrar a salvo, de adquirir uma identidade e um valor a si próprio. Esse conceito é muito interessante porque nos vai colocando, principalmente no seu final, quando diz a necessidade de uma aprovação na tentativa de se encontrar a salvo. O próprio familiar, a pessoa que acaba criando esse tipo de vínculo com o outro, ele busca essa espécie de salvação, ou vai buscar adquirir uma certa identidade através do outro. Ou ele vai projetar uma série de valores que ele foi construindo ao longo de uma série de anos, uma série de relações, enfim, com a sua família, para que ele possa adquirir em si mesmo um valor. Eu necessito do outro, mas é uma necessidade que não é saudável, e vou, a partir disso, projetar no outro uma série de questões que não estão bem resolvidas em mim, para que eu possa me identificar como alguém, para que eu possa me valorar como alguém, para que eu possa criar ou construir uma própria identidade, mas que vai me levar a uma série de sofrimentos, a uma série de problemas, a uma série de dificuldades. Dificuldades essas que vão se traduzir de diversas formas, a partir do momento que eu estabeleço uma relação doentia com a pessoa que faz uso de alguma substância. Então, o que se tem percebido das pessoas, ou dos parentes, dos familiares, que mantêm uma relação que não é saudável, eles acabam desenvolvendo problemas físicos de toda a ordem, acabam desenvolvendo problemas emocionais, as pessoas ficam mais frágeis, ficam mais vulneráveis, sofrem emocionalmente de uma forma profunda, que os pode levar mais adiante a transtornos psiquiátricos, a problemas psicológicos. E o que se vê, por exemplo, nas questões dos familiares, no nosso dia a dia, na prática, de que muitos familiares acabam desenvolvendo transtornos de ansiedade importantes, transtornos depressivos. Por vezes eles acabam adquirindo o mesmo hábito de uso de substâncias, usando drogas ilícitas, fazendo um uso abusivo do álcool. Então, o que se percebe é que a família, a partir do momento que não cria uma relação que é saudável com aquela pessoa que faz uso da substância, acaba adoecendo junto. Tem os seus problemas físicos, como foi colocado, com abalos emocionais importantes e que pode, ao longo do tempo, desenvolver transtornos psiquiátricos
ou fortes questões psicológicas, que vão levar a um adoecimento em conjunto. Daí a necessidade de todo profissional de saúde, de toda pessoa que lida com a questão da dependência, necessariamente deslocar o seu olhar para a família da mesma forma, com o mesmo carinho, levando informações que o possam auxiliar a trabalhar essas questões, essas relações que são estabelecidas aí com o seu parente ou com o seu familiar. Além disso, tem a questão da perda da individualidade por uma relação simbiótica, uma relação que, como disse anteriormente, não é saudável, mas que o indivíduo, a partir desse momento, ele vai projetar no outro uma série de questões íntimas, psicológicas, que ainda não estão bem elaboradas, para que ele possa trazer valor a si próprio, para que ele possa se sentir como alguém importante, mas que, ao mesmo tempo, por criar uma relação que é muito simbiótica, uma relação íntima em que ele acaba perdendo a própria individualidade ou leva a um sofrimento profundo. Faremos um pequeno intervalo, mas voltamos já já com vocês. Brincando e Aprendendo Espiritismo é o nome da série de 4 livros didáticos sobre as verdades divinas da Terceira Revelação, para ser utilizado a partir de 7 anos. Todos os livros contêm temas doutrinários, com explicações claras, histórias ilustrativas, atividades individuais e em grupo, onde se vivencia os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo, de forma agradável e adequada a essa faixa etária. Através dos mais diferenciados aspectos da arte, como maquetes, massas para modelar, músicas, cenários, roteiros para teatros de fantoches, de representação, o aprendizado do jovem será bem mais assimilado, a estes sempre serão motivados à prática do bem e do amor ao próximo. Série Brincando e Aprendendo Espiritismo é um excelente livro para você adquirir para os seus filhos na nossa livraria na Rua Maria Paula, número 140, Bela Vista, São Paulo. No Invisível, um lançamento das edições FEESP com autoria de Leon Denis. Incorporações e materializações de espíritos, métodos de experimentação, formação e direção de grupos, identidade dos espíritos, a mediunidade através dos tempos são temas que você encontrará neste livro. Todos os 150 títulos das edições FEESP estão sendo vendidos ao preço de atacado em nossa livraria na Rua Maria Paula, número 140, ou então pelo telefone 3115-5544, ramal 204. Cursos profissionalizantes de informática FEESP, sede Santo Amaro, em parceria com a Fundação Anita Pastore e FECAP, para inserir o aluno no mercado de trabalho. Descubra os mistérios sobre a Casa Assombrada à luz da doutrina espírita. Muitos fenômenos são desvendados. Surpreenda-se! Adquira este livro em nossa livraria, na Rua Maria Paula, número 140, ou então pelo telefone 3115
5544, ramal 204. Creches da FESP, em São José dos Campos. 160 crianças atendidas diariamente com refeições, atividades lúdicas, educativas e recreativas. Voltamos ao programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje falando sobre codependência, a dor da família, com o Dr. Alejandro Veras. A questão da ambivalência, que também é notada nos parentes, nas pessoas de uma forma geral, vai se criando uma série de sentimentos importantes, no qual o indivíduo, ao mesmo tempo, ele ama, ele odeia. Ao mesmo tempo, ele está profundamente preocupado com o seu familiar para poder auxiliá-lo na questão da dependência química, dependência psíquica, e do outro, ele acaba não querendo mais saber do seu familiar, acaba deixando aí à margem. São sentimentos que vão surgindo em cada uma dessas pessoas, nos parentes, nos familiares. São sentimentos contrários, mas que fazem parte daquele conjunto. E como já disse, a questão da propensão ao uso de substância. A partir do momento que a pessoa ela vai convivendo de uma forma que não é saudável, dentro de um ambiente doméstico, no qual a questão psíquica, a questão dos pensamentos doentios, comportamentos, emoções que não são saudáveis, acabam criando uma esfera psíquica dentro do lar, que leva o indivíduo ao seu adoecimento, como disse, emocional, psicológico, e pode levar à propensão do uso igualmente de substâncias. Então, não é raro se perceberem que alguns parentes acabam também igualmente usando a mesma substância daquele indivíduo. Faz uso do álcool, seja por uma questão também de automedicação, por vezes a pessoa está deprimindo, está ansiosa, como já disse antes, ou acaba desenvolvendo transtornos mais graves, transtornos de estresse pós-traumático, e se utiliza da substância como uma forma de automedicação. A pessoa ela não busca auxílio, porque ela acredita que, na verdade, a única pessoa que naquele momento necessita de ajuda e algum tipo de tratamento é o seu familiar que usa a substância e esquece de si próprio. Não se cuida, não tem um olhar de cuidado em relação à sua saúde física, em relação à sua saúde mental, em relação às questões psicológicas. Não encontra espaços também, em diversos serviços, em que ele possa dividir o que ele está sentindo naquele momento. Então, daí a necessidade de nós criarmos também espaços, lugares, em que o familiar ele se sinta acolhido e ele possa dividir com profissionais e dividir, inclusive, com outras pessoas, o sofrimento que ele vive dentro de casa. Mas o sofrimento que ele vive não só pelo indivíduo que faz o uso da substância, mas para que ele possa dividir as suas próprias emoções, os próprios sentimentos, que estão aí sendo cristalizados ao longo do tempo. Ele não consegue elaborar aquilo que o perturba e que o pode levar a um adoecimento constante. Da necessidade de termos esses espaços para essas pessoas, termos espaço para os familiares, em que eles se sintam olhados e se sintam cuidados em todos os seus aspectos. Os seus aspectos clínicos, a importância de avaliar a questão física, nos seus aspectos emocionais, para que ele não desenvolva uma doença, para que ele não desenvolva algum quadro que vai fragilizar a ponto de não mais poder cuidar de si, mas também cuidar do outro quando se faça necessário. Então, são dificuldades que vão surgindo nas pessoas que criam relações de dependência, criam relações que não são saudáveis com seus familiares, dentro desses aspectos dessa questão da família, que é tão importante, que a doutrina tanto nos auxilia, nos traz informações valiosas para que nós possamos perceber a importância do núcleo familiar, a importância da casa que reúne uma série de espíritos, mas casa essa que tem que se transformar em um lar.
Nós temos no Livro dos Espíritos, na questão 774, no qual nos trazem, a espiritualidade nos traz, os laços sociais são necessários ao progresso, e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a se amar como irmãos. Essa questão 774, trazendo a importância da família. Quando temos uma visão em relação ao dependente químico, que se foca apenas no indivíduo, e esquecemos a família, nós estamos piorando uma questão social que é muito ampla. Quando lá no início eu mostrei aquele dado que 25% das famílias têm algum parente, algum familiar, portador de algum transtorno mental, e nós sabemos que o uso e abuso de substâncias é um problema de saúde pública, de uma magnitude, de uma carga enorme, que traz problemas ao indivíduo, mas aos seus familiares, isso está nos mostrando que a sociedade, nesses aspectos, também está adoecendo. A sociedade também necessita de um cuidado, ou seja, todos nós necessitamos de um cuidado em momentos tão difíceis que vivenciamos nos dias de hoje. Temos aí crianças de 5 e 6 anos fazendo uso de substâncias. Temos crianças de 5 e 6 anos envolvidas no narcotráfico. 5, 6 anos portando armas. Nós estamos falando de espíritos recém-encarnados, que quando se envolvem em questões de agressividade e violência, vão despertando memórias anteriores, vão despertando para questões emocionais que não foram bem resolvidas em existências anteriores, e que a violência e a agressividade, como a questão do uso da substância, acorda esse espírito adormecido, de um espírito já que foi construindo ao longo de centenas de anos comportamentos doentios. Uma pessoa que faz uso de uma substância, como todos nós podemos fazer uso de alguma coisa dentro de uma relação de dependência, de adoecimento, indica que a família necessita ser cuidada. E a família, na necessidade que tem de ser cuidada, indica que a sociedade necessita ser cuidada. Essa é a resposta do Livro dos Espíritos. Essa é a resposta da espiritualidade. Quando ele diz que os laços sociais são necessários ao progresso e que os laços de família estreitam os laços sociais. Estamos todos vinculados. Emmanuel nos coloca que a evolução é coletiva, mas o esforço é individual. Não existe evolução apenas de um ser, mas existe a evolução de uma coletividade. Existe a evolução de todos os seres em conjunto. E que cada um de nós vai dentro dos seus limites, dentro dos talentos que cada um de nós temos, dentro de nossas potencialidades, a necessidade de aplicarmos os nossos talentos, como nos coloca Jesus, a necessidade de nós desenvolvermos as nossas potencialidades, porque sabemos, como nos é colocado, que somos deuses, que podemos fazer tudo o que Jesus fez e muito mais. Na necessidade de nos olharmos como irmãos e fortalecermos a grande família da humanidade. Quando Jesus nos coloca que somos irmãos de fato. Quando nos coloca que somos deuses de fato, pelas potencialidades que carregamos conosco. E fortalecer os laços da família é fortalecer a sociedade. E fortalecer a sociedade é fortalecer o progresso da humanidade. Vivemos momentos, como são colocados, de transição, momentos em que diversos espíritos que permaneceram aí adormecidos durante milênios estão acordando pela necessidade de reencarnações compulsórias e que reencarnam muitas vezes para apenas saber que Jesus já existiu, como sendo uma grande referência, que é o nosso grande mestre, o governador planetário, que nos faz esse convite a termos um olhar mais espiritualizado, olhar mais amoroso e carinhoso, olhar para dentro do lar, na necessidade que nós temos de aplicar a caridade, aplicarmos os nossos sentimentos de fé, nossos sentimentos de perdão, de amor, principalmente no lar que nos acolhe, nas questões educativas do ser, para educar o indivíduo, para que cada um de nós possa se educar e auxiliar a educar o outro. Muito daquilo que o Livro dos Espíritos nos coloca é isso, a necessidade de fortalecermos os laços familiares
para fortalecer a sociedade e termos um mundo, de fato, que alcance o seu nível de regeneração, em que não haverá inversão de valores, em que as questões morais, elas vão tocar fundo em nossos corações e vamos ter um entendimento mais amplo, porque nossa consciência vai se ampliar em relação àquilo que nós temos como destino espiritual, que é o nosso aperfeiçoamento, a nossa melhora íntima. Não mais na busca de substâncias ou de relações enfermiças, para que, de uma forma ilusória, possamos aí diminuir as nossas dores, diminuir o nosso sofrimento, mas que sim, que busquemos através do Evangelho e que busquemos, através dos ensinamentos do Cristo, a verdadeira libertação. Quando nos coloca que é a partir do conhecimento, a partir da verdade que seremos libertados. Esse é o convite que nos é feito pela doutrina dos Espíritos, esse é o convite que nos é feito por Jesus dentro dos seus ensinamentos. Emmanuel vai nos colocando igualmente pontos importantes em relação à família, para que nós possamos refletir um pouco mais, para que possamos perceber a necessidade que temos de valorizar os elos que são criados dentro de nosso lar. Emmanuel nos coloca que a família é o centro essencial dos reflexos agradáveis ou desagradáveis do pretérito, ou seja, do passado. Ao centro desses reflexos que vão aparecendo e que, de alguma forma, ou nos trazem situações agradáveis, desagradáveis, mas que foram construídos ao longo de muito tempo, em que se faz necessário, dentro desse centro essencial, trabalhar esses laços, trabalhar essas questões, elaborar esses sentimentos. Nos diz que o espírito reencarnado, dentro desse centro essencial, que é a família, ele vai se alinhar dentro das questões mentais às suas tendências. Ou seja, a família que nos recebe, a família que nos acolhe, o núcleo que se forma por necessidades íntimas de cada um daqueles indivíduos, mas com vários pontos em comum, que Emmanuel chama de forma muito interessante como hereditariedade psicológica. Muito se fala, principalmente nos dias de hoje, em que nós temos avanços importantes dentro da ciência, da questão da hereditariedade material, a questão da hereditariedade através de genes. Nós sabemos que os genes são importantes, sabemos que os aspectos genéticos fazem diferença dentro de nossa organização física, dentro de nosso corpo físico, assim como das questões perispirituais, o corpo sutil. Mas Emmanuel vai além. Ele fala de uma hereditariedade psicológica, no qual ocorre uma aglutinação natural daqueles espíritos, para que eles possam trabalhar dentro daquele centro esses reflexos que ele coloca como sendo reflexos agradáveis ou desagradáveis. Dentro do lar, nós nos afinamos com nossos pais, nos afinamos com nossos irmãos, nos afinamos com a esposa, com o marido, com filhos, em pontos que são comuns a todos nós e que necessitam ser trabalhados dentro daquele centro aglutinador. E por isso que nós entendemos que, em diversos momentos, existem famílias, no caso do simpósio de hoje, em que mantém relações de doença com a dependência química, mantém uma relação do uso da substância. São os pais que fazem uso de uma bebida alcoólica, por exemplo, e os filhos, como se fosse uma questão hereditária, também fazem uso de substâncias. Isso seria uma hereditariedade genética, material, ou uma hereditariedade psicológica, de sentimentos, emoções, de ideias que não foram ainda bem trabalhadas, bem elaboradas. É claro que não existe um determinismo, não existe nem um determinismo genético, nem um determinismo psicológico. Não necessariamente, se o pai fez uso de bebida, fez uso de alguma substância, o seu filho fará. Mas não é incomum nós percebermos, e principalmente quando eu trago o dado de que crianças 5, 6, 7, 8 anos fazendo uso de substâncias, que seus pais, ou às vezes avós, outros familiares, tios, também fazem ou fizeram uso de substâncias. Isso não é uma questão apenas de uma hereditariedade genética, mas são questões que devem ser elaboradas pelo conjunto familiar. Se são centros aglutinadores de espíritos afinados, se a família tem esse papel de aglutinar a cada um de nós dentro desses pontos afins, se faz necessário que dentro dessa família esses aspectos sejam trabalhados. Famílias que mantêm relação de adoecimento com alguma substância, mas que também mantêm relação de adoecimento entre si. E aí entra essa questão da codependência.
pela relação enfermiça que vai se criando, uma relação que não é saudável, uma relação que traz prejuízos para o indivíduo e para o conjunto. Então, esse item que Emmanuel nos coloca sobre a hereditariedade psicológica é muito importante e reforça essa questão da dependência psíquica, não apenas da dependência química, como sendo algo que atinge o físico, mas dentro de uma relação enfermiça e de adoecimento que se cria com relação ao outro e com relação a alguma substância. Que sofrimento que existe dentro desse núcleo familiar? Que dores que existem? Quais os clichês mentais que foram aí desenvolvidos ao longo de muitos e muito tempo, ao longo de centenas de anos? Aspectos emocionais que necessitam ser trabalhados, mas que não estão sendo trabalhados. E que daí o indivíduo ele busca, fora ou no exterior, alguma substância ou algo que o possa auxiliar a sanar aquela dificuldade íntima. Por isso que é importante trabalhar a relação, não só a substância em si, ou focar na substância, mas focar o quê? Na relação, focar nos aspectos íntimos daquele ser, para que ele possa o quê? Trabalhar de uma forma saudável os seus aspectos psicológicos e possa ali fortalecer aspectos saudáveis com seus familiares. Emmanuel nos coloca ainda a relação à família, que temos assim no grupo doméstico, dentro de nosso lar, os laços de elevação e alegria, que todos nós de alguma forma compartilhamos, na necessidade de cada um de nós tem em desenvolver os próprios talentos e as próprias potencialidades, que já conseguimos tecer, porque nenhum de nós reencarnou para a infelicidade, todos nós reencarnamos para a felicidade, para a busca do conhecimento e para desenvolver essas nossas potências. E, sem dúvida, vivemos sim momentos de alegria e momentos de elevação, que por intermédio do amor, louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino. Temos momentos de alegria em nosso lar, temos momentos sim saudáveis, momentos em que somos convidados a pensar nas questões evolutivas, nas questões de elevação moral, mas também temos momentos de muita dificuldade, no qual esses clichês mentais, nos quais padrões de pensamento que foram cristalizados ao longo do tempo, necessitam ser profundamente trabalhados, como se fosse o grande cadinho, o grande espaço onde vamos burilhar a nós mesmos. À custa do quê? Como vai nos colocando Emmanuel, à custa de muito trabalho e sacrifício, de muita paciência e muita humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos da nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Se por um lado temos os momentos de alegria, que apaziguam os nossos corações, nos auxiliam dentro de um processo de harmonização, e do outro temos esses momentos de dificuldade, Emmanuel nos faz esse convite à reflexão da necessidade do trabalho constante, dentro da paciência e dentro da humildade, reconhecendo que cada um de nós temos sim ainda limitações, temos sombras, como já foi colocado, na necessidade que temos de dissipar essas sombras e fazer brilhar em nós a grande luz da verdade, a grande luz de nossa essência, que é perfeita, porque somos filhos de Deus. Esse é o convite que Emmanuel nos faz na reflexão profunda que nós temos, o que devemos ter em relação à família. Um espaço de alegria, por vezes um espaço de tristeza, mas é um espaço de desenvolvimento, um campo árduo onde vamos desenvolver as nossas potências e nossas virtudes, como a humildade, a paciência, dentro de recursos que vão nos auxiliar a criarmos laços espirituais fortes, laços espirituais de afeto e de carinho. Para isso que servem os laços consanguíneos, para que nós possamos fortalecer esses laços espirituais, esses laços aí amorosos. A família tem esse grande papel, para que essas relações sejam cada vez mais saudáveis. E nós sabemos que, dentro das questões familiares que são tão importantes, e falando de codependência, os mecanismos que nós temos, que é o Evangelho, que são os ensinamentos do Cristo, também temos outros recursos terapêuticos que nos auxiliam muito a trabalharmos
as questões de relações que não são saudáveis, para fortalecer essas relações. Dentro da terapêutica, que é importante pensar na questão da codependência, a importância da terapia familiar, por exemplo, que envolve tanto a família quanto o próprio indivíduo. Quando pensamos em espaços, já disse, necessidade dos serviços criarem esses locais no qual a família ele possa se sentir acolhida e possa se sentir olhada, ele vai desenvolver, para que nós possamos, através desses recursos terapêuticos, acordar a família, acordar cada um dos seus indivíduos, de uma forma em que ele consiga aí focar nos aspectos que ainda o levam a manter relações que não são saudáveis. E buscando assim, através disso, mudanças no quê? No sistema entre seus membros, sistemas que são criados dentro da família que não são o quê? Saudáveis. A organização da comunicação, para que as pessoas consigam se comunicar de uma forma efetiva, de uma forma saudável, despertando em cada um dos membros, através da palavra, questões de elevada moral. A clarificação do núcleo da família e a mudança de padrões de comportamento. Quando Emmanuel nos coloca da hereditariedade psicológica como um centro aglutinador aí de espíritos ao longo de muito tempo, na verdade são espíritos que vão criando aí padrões de comportamento que não são saudáveis, e a terapia familiar nos auxilia na percepção disso. Se o serviço de saúde ou qualquer outro serviço que tem esse olhar, que tem esse local onde a família ele possa ser acolhida, o profissional ele deve ter um olhar em relação à dinâmica do todo. E aí vai se perceber que a família, os indivíduos, eles mantêm sistemas ou mantêm formas de comunicação ou uma organização de comunicação que necessita de mudanças. Na questão em que cada um possa aí dividir com o outro de uma forma saudável, consiga se comunicar, consiga falar e consiga ser escutado, para que esses temas, esses padrões de comportamento, eles consigam se modificar. Mudando os padrões de comportamento dentro da família, aí sim, nós vamos ter o quê? Questões mais saudáveis. Essas relações que não são, ou que são doentias dentro dos membros da família, esses laços começam a se romper. E novos laços começam a ser formados. Laços consanguíneos que começam a dar origem a laços espirituais. Laços mais suaves, laços de carinho, de respeito, de amor. E sabemos que dentro do lar, quando nós focamos a questão da terapêutica, da terapia familiar, da terapêutica do Evangelho, para que cada um dos membros possa despertar para uma realidade maior. Sabemos a importância da mãe dentro desse processo, a importância da mulher dentro do lar, a importância dessas mulheres aí que carregam consigo seus filhos, que auxiliam seus filhos, auxiliam essas criaturas, esses espíritos que estão sob a sua responsabilidade em especial, para que eles possam aí aprender, crescer e se fortalecer. Eu gostaria de trazer aqui um texto de Meimei que fala justamente sobre isso, ou que na verdade fala de uma carta de um filho em relação à sua mãe, que está no livro Espírito da Verdade e que tem o título Ternura. E diz o seguinte: lembro-me de ti, mãe, quando acordei para recordar. Debruçada no meu berço, cantavas baixinho e derramavas no meu rosto pequeninas gotas de luz que mais tarde vinha a saber serem lágrimas. Me aconchegaste no colo, como se me transportasses a brandos ninhos. Desde então, nunca mais me deixaste. Quando os outros iam à festa, velavas comigo, ensinando-me a pronunciar o bendito nome de Deus. Em outras ocasiões, trabalhavas de agulhas nos dedos, contando histórias de bondade e alegria para que eu dormisse sonhando. Se eu fugia, quebrando o pente, ou se voltava da escola, com a roupa em frangalhos, enquanto muita gente falava em castigos, afagava as minhas mãos entre as tuas, ou beijavas os meus cabelos em desalinho. Depois cresci, vendo-te ao meu lado, a feição de um anjo entre quatro paredes. Cresci para o mundo, mas nunca deixei de ser em teus braços a criança pela qual entregaste a vida. E até agora, dia a dia, esperas paciente e doce o momento em que me volto para os teus olhos,
sorrindo para mim e abençoando-me sempre, ainda mesmo quando os meus problemas te retalham o peito por lâminas de aflição. Hoje, ouvi a música das milhões de vozes que te engrandecem. Quis apanhar as constelações do céu e misturar ao perfume das flores que desabrocham no chão, para tecer-te uma coroa de reconhecimento e carinho, mas como não pudesse, venho trazer-te as pétalas de amor que colhi na minha alma. Recebe-as, mãezinha, não são pérolas, nem brilhantes de terra, são as lágrimas de ternura que Deus me deu para que te oferte o meu coração, transformando num poema de estrelas. Meimei. Esse texto mostra que em algum momento futuro, que em algum instante, esses filhos que por vezes mantêm diversos problemas, causando em alguns momentos dor, angústia e sofrimento, em algum momento eles vão escrever essa carta para suas mães, principalmente para suas mães, e vão lhe oferecer essas estrelas, vão lhe oferecer essas lágrimas, porque a referência de uma mãe, ela transcende o tempo e transcende o espaço. Ele vai criar relações que são relações eternas. Chico dizia que uma gestante, ou a gestação, é um segredo entre a mãe e Deus. Um segredo que quem não enfrenta a questão da gestação não entende, não compreende. Essa questão da referência da mãe é uma referência eterna. Então eu trago essa mensagem para as mães aqui encarnadas e desencarnadas, que porventura em algum momento, ou estejam passando por essas dificuldades, de terem seus filhos, seja por uma questão de dependência química ou qualquer outro problema, não interessa, mas que se angustiam, que se entristecem, ou que em algum momento mantêm sentimentos de ambivalência, amam e odeiam ao mesmo tempo, o que é totalmente natural porque somos humanos, em aprendizagem, mas que tenham a certeza de que suas figuras, elas são eternas, de que seus ensinamentos para um filho são eternos, e de que serão sempre referências para essas criaturas. Se hoje sofrem, se hoje têm dor, amanhã haverá sorrisos. Em algum momento, os seus filhos também escreverão cartas, oferecendo lágrimas de alegria, oferecendo essas lágrimas que Deus lhes concede, de agradecimento, porque mesmo quando parece que não tem mais saída, mesmo quando parece que não existe mais nenhum outro caminho, em algum momento lá na frente, talvez não seja nessa existência, talvez em alguma outra encarnação, mas esse sentimento ele vai acordar aquele espírito, e a primeira pessoa que ela vai recordar na sua frente é a mãe. Então fica essa mensagem da questão da codependência, em que nós falamos de relações que por vezes são de doença, relações afetivas que não são saudáveis, mas que dentro disso, que cada pessoa, que cada familiar, que cada mãe possa se manter firme em seus propósitos de melhora íntima, em seus propósitos de cuidado, de carinho, mantendo essa aproximação com as questões da espiritualidade, despertando em si os valores cristãos, despertando em si os ensinamentos do Cristo, que nos auxilia e nos eleva, nos convidando a novos passos, porque toda mãe, porque todo familiar, porque todo ente querido será referência de alguém. Muito obrigado pela atenção. E complementando esta magnífica palestra, nós trouxemos a psicografia de Chico Xavier, ditada por Emmanuel. O justo remédio. Em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas que imploram socorro e solução para diversos problemas. Aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. Ali é um filho rebelde e ingrato, que foge à beleza do entendimento. Acolá é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior.
Além, é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte, é o cônjuge que deserta do lar. Mais adiante, é o chefe de serviço insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado, há séculos, nos ensinamentos da Boa Nova. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador efetivamente não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Como colocar o fruto na fronde verde da plantinha nascente? Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe do cinzel? Quem realmente ama, em nome de Jesus, está semeando para a colheita na eternidade. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. E assim vamos encerrando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Estaremos aqui na próxima semana, às 12 horas, na TV Aberta.